Eu acabei de chegar de um passeio que eu fiz hoje. Tô gravando esse vídeo. São exatamente 5h23 da tarde de uma segunda-feira. E eu fiz um passeio hoje aqui em Joinville, de Santa Catarina, onde eu subi o mirante aqui de Joinville. Muito conhecido. Se você está assistindo esse vídeo e é de Joinville ou já passou por aqui, provavelmente você já ouviu falar do Mirante. E muitas pessoas sobem ele no final de semana. Hoje é segunda-feira, eu fui por volta de umas 2, 3 horas da tarde e estava completamente vazio. Foram 20 minutos intensos de subida, sem perder o ritmo. Estava desacostumado, mas consegui. E claro, quando você faz uma trilha, você faz algo do tipo que exige muito de você, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele sempre continua, né, subindo ou correndo ou caminhando, pensando na motivação, que nesse caso das trilhas ou de esportes, sempre tem a ver com adrenalina. Nas trilhas e nas subidas tem a ver com a vista que nós vamos contemplar lá de cima. Então eu cheguei lá em cima e eu fui presenteado. Não somente pela vista, pela natureza linda, perfeita, não, mas por um fato que a vida fez questão de me presentear e por isso que eu cheguei e corri aqui para começar a gravar esse vídeo antes que eu me esqueça de todos os detalhes. Porque eu estava lá em cima, no ponto mais alto do mirante, e então tinha uma família com uma jovem, deve ter a minha idade ali, em torno dos 25, 30 anos, estava de cadeira de rodas. Me parece uma condição de neurodesenvolvimento. E ela estava maravilhada, sabe? Na cadeira de rodas ela olhava assim tudo. E para chegar lá onde nós estávamos, nesse ponto mais alto, ela precisou ir de elevador. E eu tava lá, né, fazendo as fotos, mas prestando atenção naquele movimento todo, naquela família e sobretudo no olhar daquela jovem para tudo que ela contemplava. E eu comecei a refletir, a pensar, caramba, as minhas pernas me trouxeram aqui em cima, eu tô esgotado, tô cansado por ter subido caminhando, dando umas corridinhas. E é como se a vida pegasse na minha frente, mostrasse essa menina e falasse, olha, quanto que você não está valorizando o que de fato você tem. As suas pernas, a sua capacidade de andar, a sua capacidade de poder por você mesmo chegar aqui em cima. E aí você pode até estar pensando, Lucas, mas você tava o quê? Tava chateado, tava, não sei, tava com algum problema? Não, gente, eu tava normal, eu subi normal, me sentindo bem, e isso que eu vi, esses pensamentos não me fizeram me sentir mal, pelo contrário. E é sempre que eu falo da necessidade de dar atenção à nossa volta e dos pequenos detalhes, para que a gente possa então valorizar ainda mais a nossa vida, porque a vida pede isso de nós, pede que nós valorizemos, pede que nós tenhamos atitude e tenhamos uma atitude de um olhar diferente. Muitas vezes a gente está sempre muito focado na lógica, né, do fazer, do construir, mas e o olhar? Que é por onde, e aí os poetas, os literários sempre falaram tanto do olhar como o portal do coração, como aquilo que tem um acesso direto à nossa alma. E ali eu parei e fiquei olhando o quanto que às vezes eu desvalorizo a possibilidade de poder colher mais do que a vida me possibilita colher, de vivenciar mais intensamente aquilo que eu posso vivenciar, que eu posso experimentar. E depois daquele momento da gente lá em cima, aquela família estava brincando com ela, né, e riam, falavam. Eles estavam muito felizes e descemos juntos. Eu desci primeiro e eles vieram logo atrás. Ela desceu de elevador e aí lá embaixo era assim, a gente desce, né, do ponto mais alto do mirante e tem uma rampa onde descem os carros. Tinha o segurança e a família dela perguntou para o segurança assim, será que ela consegue descer aqui? E aí o segurança olhou e falou, consegue, se não conseguir a gente faz conseguir. E assim, o impulso dentro de mim era de oferecer ajuda, mas quando eu pensei em oferecer, o segurança mesmo já pegou ela e falou, eu vou junto com ela. E aí a mãe, talvez, né, me parece que era a mãe, falou assim, a gente sempre vem aqui e ela desce de carro, mas hoje ela quer experimentar fazer esse caminho de cadeira. E aí eu parei, refletindo sobre aquilo, pensando, falei, meu Deus, quantas vezes eu faço esse caminho aqui a pé, quantas vezes eu já subi, já desci. E olha,
olha o que essa menina ela quer experimentar e claro, seria muito mais cômodo, muito, né, mais confortável para ela entrar num carro e muitas vezes já estive ali e falava lá em cima, meu Deus, agora eu queria um carro para poder descer. E a gente perde a possibilidade de poder, então, cultivar no pouco, de cultivar, né, no simples aquilo que é muito sagrado, aquilo que dá um sentido à nossa vida e nos reforça, né, diante daquilo que é belo, daquilo que é, assim, possível de preenchimento. Uma coisa que eu gosto muito sempre de falar com os meus pacientes é sobre a possibilidade de preencher a vida. A vida ela precisa ser preenchida. E quanto mais atentos estivermos às possibilidades de preenchimento, não é que vai ser mais fácil, mas é que vai ser mais possível que a gente preencha. Veja, eu estou tomando aqui o meu mate. Ora, a erva ela já está bem gasta. Para quem já tomou o chimarrão ou o mate, sabe que quando vai acabando assim, a erva vai perdendo gosto. É o que a gente chama, né, de ficar lavado. Então ela vai ficando lavada. Ora, quanto mais erva, né, e sem passar pela água, mais possível vai ser de ser saboroso o meu mate. Agora, quanto mais lavada tiver a erva, menos possível vai ser o sabor, né? Menos gostoso, inclusive, vai ficar. Então é dessa forma que a vida nos convida a parar e a contemplar. Não só olhar, porque olhar é muito fácil, olhar a gente olha, né, a nossa volta a todo momento, mas o olhar com intencionalidade, o olhar com atenção, o olhar que consegue captar aquilo que se vê, aquilo pelo qual o olhar se dirige. Isso daqui é muito cultivado e é muito aprimorado através da prática de atenção plena, do mindfulness. Eu sempre receito para os meus pacientes. Muitos são, alguns na verdade, não muitos, mas são bastante resistentes e a gente começa com 5 minutos. 5 minutos no dia é o suficiente para que você possa parar. Se você quiser mentalizar algo, você mentaliza. Se você quiser somente vivenciar a atenção plena por meio da respiração, principalmente a respiração diafragmática, 5 minutos é o suficiente para que você possa aprender a se desconectar. E a maior resistência das pessoas diante do mindfulness, da atenção plena, são os pensamentos. Ah, Lucas, eu não consigo parar de pensar. Não, mas eu também não. Ninguém nunca consegue parar de pensar. A grande questão é você, na prática de atenção plena, parar de se preocupar com o que pensa, parar de se preocupar com o fluxo dos pensamentos. Isso é o que o Mindfulness nos ensina. As pessoas elas confundem muito, elas acham e interpretam essa prática de formas totalmente diferentes. Ah, eu tenho que ser um Buda para poder... Não, para com isso. Experimenta fazer essa prática de atenção plena. Pode ser guiada, tem no Spotify, tem aqui no YouTube várias possibilidades, mas de você simplesmente experimentar um tempo presente, focar na sua respiração, sentir os pensamentos surgindo e perceber como eles vão embora. Isso que é o mais belo dessa prática, de você levar a sua atenção para algo específico e à sua volta você entender que as coisas continuam acontecendo, mas que nada disso é possível de interferir ou então de mudar algo em você, a não ser que você permita. Uma vez que você deixa o fluxo da vida seguir, que você deixa as coisas seguirem o seu rumo mesmo, você pede a ajuda necessária, você intenciona o seu olhar, intenciona o seu pensamento a determinadas situações, a determinados focos. Repito, não é que vai ficar mais fácil, mas as possibilidades de preenchimento da vida vão aparecendo, vão surgindo, e você inclusive vai percebendo que você já não é mais o mesmo, você já não é mais a mesma, porque tomar o mate não é simplesmente mais tomar o mate. Se torna um momento significativo, se torna um momento de silêncio, um momento de reconexão, um momento de escuta, um momento de olhar e ver. Olha que beleza. E aqui eu quero encerrar essa reflexão contigo, te mostrando e te falando dessa minha experiência, que foi a experiência de uma menina de cadeira de rodas, que não podia andar pela vida com as próprias pernas, mas deixou que a vida caminhasse por ela e perpassou a minha experiência, fez que a vida dela caminhasse por dentro da minha,
me ensinasse naquela experiência, naquele momento, coisas que sem ela eu não aprenderia. Por fim, eu deixo aqui o convite, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para que você possa me acompanhar com outras reflexões, mas não só reflexões, como sugestões práticas, terapêuticas e, claro, um bom caminho para que a gente possa cultivar, perceber e realizar o sentido da nossa vida. Até o próximo vídeo.